Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Senai de Indaiatuba. Então, com muita honra que estamos no nosso primeiro episódio do Gama Talks, um novo podcast que falamos sobre tecnologia e assuntos diversos. E hoje, com o meu queridíssimo co-host, por favor, se apresente. Bom dia, ou boa tarde, noite, pessoal. Eu sou o Vitor, como o Thalisson já me iniciou. E como primeiro podcast aqui do Gama Talks, a gente tem a honra de entrevistar aqui o nosso professor Marcos. E gostaria que você desse a abertura aqui, a entrevista ao Marcos. Então, antes de começar, a gente queria primeiro agradecer os patrocinadores. Vocês podem passar aí na tela a queridíssima Bolos Gama, loja de Salto, a melhor loja de bolos caseiros do Brasil, quiçá do mundo. Temos aqui 2 bolos na mesa oferecidos por eles. E já sabe, se precisar de bolos caseiros, Bolos Gama. Bom, o nosso tema do podcast é realidade virtual. E para começar o papo, a gente queria primeiro saber um pouquinho mais quem é o professor Marcos, que cursos você dá aula, sua formação. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Prazer a todos. Meu nome é Marcos, eu sou professor aqui da escola de Indaiatuba, Senai de Indaiatuba, há mais ou menos um ano. Eu fui aluno do Senai também, como esses meninos aqui, todo mundo está na produção hoje. Inclusive aluno dessa escola aqui. Fui aluno aqui em 2012. Eu sou formado como eletricista de manutenção, depois como técnico de eletrônica. Saí do Senai e aí eu fui fazer engenharia elétrica na Unesp de Guaratinguetá. Finalizei a engenharia e pouco tempo depois tive o privilégio aí de receber uma ligação do professor Luiz me convidando para dar aula aqui, que sempre foi a minha vontade de fazer. Hoje eu dou aula para basicamente toda a gama de cursos da eletricidade aí, desde os cursos FIC, como CAI, técnico, aulas desde eletricidade geral até robótica, tudo que coloca na tomada e sai funcionando, os caras me colocam para dar aula. Embora a minha grande paixão aí seja mais a parte de automação, computação e eletrônica, assim, mas a gente dá aula de tudo. Quando a professora Regina me chamou para falar sobre isso hoje, eu achei bem bacana, porque como todo adolescente, toda criança, eu sempre gostei muito de videogame, né? E a realidade virtual tem muito a ver com isso, embora tenha seus usos na indústria e tudo mais, mas a gente vai poder bater um papo legal aí. Eu espero poder contribuir de alguma forma para o projeto de vocês. Agradeço pelo convite. A gente pensou inicialmente em você e outros professores relacionados à tecnologia, mas você veio à nossa mente principalmente por conta daquela palestra que você deu sobre indústria 4.0, né? E lá você falou sobre a internet 5G, internet das coisas, dentre outros assuntos. Então, você já é uma pessoa bastante imersa na parte de tecnologia desde cedo. Sim, desde cedo. A primeira vez que eu encostei no computador, acho que eu tinha uns 3 anos. Caramba. Meu pai trabalhava antigamente, né, tecnologia sempre foi muito caro aqui no Brasil, infelizmente. E para as indústrias era muito caro comprar coisa, não vale a pena. Então, eles faziam uma espécie de um aluguel, chamava consórcio. Então, por exemplo, precisava comprar uma impressora. Não vou investir 100 mil reais na época para comprar uma impressora colorida, um Xerox. Então, eu pago uma mensalidade ali, ao invés de pagar tudo de uma vez, e de ano em ano o pessoal vai lá e troca, faz manutenção. Então, meu pai era vendedor de consórcio de tecnologia. Então, eu tive muito acesso a computador desde muito cedo. Então, tinha internet, já nos anos 2000 em casa já tinha internet. Então, eu comecei a fuçar com essas coisas e desmontar computador e montar computador desde muito pequeno. Foi muito isso que me trouxe para essa área aqui. Quando eu era moleque, eu queria ser design de jogos, eu queria fazer videogame. Aí minha mãe falou, não dá dinheiro essas coisas, vai fazer Senai, que Senai dá dinheiro. Mas ela sabia que ela estava errada. Mas aí eu vim para fazer eletricidade aqui no Senai, porque na minha cabeça de um moleque de 13 anos, que não sabia nada da vida, eu achava que, computador liga na tomada, então eletricidade deve ter a ver com computador. Vou fazer eletricidade ao invés de mecânica. Eram as 2 opções que tinha na época aqui. O curso de administração estava começando na época ainda, eram as primeiras turmas. Então eu optei por fazer eletricidade. Acabei
me apaixonando pela área, coisa que eu gosto muito de fazer. Desde o primeiro dia foi como se tivesse virado uma chave na minha cabeça. E aí depois eu descobri que sim, tinha a ver com o computador, mas não a ver com o jogo. A ver com uma coisa mais legal do que o jogo, que era o hardware, a placa de vídeo, era o processador, era a memória. E então eu acabei me conectando muito com essa área. Mas eu tenho bastante tempo já nesse negócio aí que a gente chama de tecnologia. Legal. A área dos jogos, acho que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre hoje, que é o que recentemente está impulsionando mais, né, a realidade virtual. Onde está se desenvolvendo absurdamente com um número exponencial assim, de tecnologias sendo desenvolvidas hoje em dia, né? Assim, nos últimos 10 anos a gente tem visto um crescimento muito grande, né, da realidade virtual, porque começou a ficar finalmente barato. Não ficou barato, assim, né? Não é qualquer um que consegue sair comprando um Oculus Rift, alguma coisa assim. Mas até pouco tempo atrás era um negócio muito que industrial. O pouco uso que a gente tinha para lazer, digamos assim, era assim para grandes conglomerados. Então, por exemplo, um parque de diversões, o Hop Hari, conseguia comprar um negócio para colocar lá numa atração e tudo mais. Não era eu e você que no final do mês com o salário lá comprava um negócio para brincar em casa. Então foi ficando mais em conta depois que, né, principalmente por conta do Oculus Rift na época, em 2012, 2014, começou a estourar muito. Depois veio o HTC com o Vive e começou a fazer um monte de evoluções ali que trouxeram hoje a um patamar que é acessível. Inclusive, hoje, se você quiser, você pode montar o seu próprio óculos em casa, assim, usando celular e papelão. Embora não seja, né, aquela mesma coisa de comprar um profissional na loja, já dá acesso, pelo menos é uma coisa muito mais democrática hoje, o acesso a esse tipo de tecnologia. A coisas que há alguns anos atrás era coisa de filme, né? Realidade virtual, assim, do jeito que a gente conhece hoje, nos anos 70, nos anos 80, era coisa que você via em filme. Sim. Vou ver Star Trek, vou ver Star Wars, De Volta pro Futuro. Era esse tipo de coisa, assim, que a gente vê hoje. Ver o Homem de Ferro mexendo lá, não sei o quê. E hoje é um negócio que não tá mais tão fora da realidade, né? Então a gente tem avançado muito nesses 10 anos. E isso é um reflexo de como que a tecnologia, ela avança, assim, a passos muito largos. O que a gente tem hoje, há 10 anos, a gente nem imaginava que era possível existir. E aí, 10 anos antes, era mais longe ainda. A gente tem tanta coisa hoje que a gente acaba esquecendo do que a gente não tinha, né? Eu lembro quando, monitor, acho que talvez nenhum de vocês tenha idade para isso aqui, mas eu lembro quando o monitor tinha uma caixa gigante atrás dele por causa que precisava do espaço pro tubo. Hoje, você carrega um celular, hoje já tem tela 4K, você carrega uma tela de altíssima resolução, dessa finurinha no bolso, não sei o quê. E essa evolução permitiu que a gente tivesse hoje, né, a realidade virtual, realidade aumentada, né, realidade mista. Essas coisas são muito, assim, para mim é até bizarro, assim, pensar que no meu tempo de vida, que não é tão longo assim, eu pude ver isso acontecer, né? Assim, de uma hora para outra, assim, a gente viu uma evolução que começou e de repente, hoje tá em todo lugar, né? Você vai no shopping, tem a galera vendendo lá um tempinho para você gastar lá 15 minutos, 20 minutos com óculos lá na cabeça, assim. Então é muito interessante mesmo, realmente. E nesse tempo que você viu a evolução da tecnologia como um todo, você vê a realidade virtual com olhos mais positivistas ou um certo pessimismo no sentido de o que é saudável para a humanidade? Cara, é uma ótima pergunta. Eu acho que, de forma geral, a realidade virtual é muito positiva. É uma coisa sensacional. Especialmente se a gente começar a pensar, assim, tirar do ponto do lazer, do tempo livre e pensar no ponto de produtividade. Para a indústria, para áreas muito especializadas, engenharia, medicina, você fazer o uso da realidade virtual ou da realidade aumentada é, assim, excepcional. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Mas a preocupação que eu tenho é quando a gente começa a ter essas ideias do o metaverso e não sei o quê, e você começa a, talvez, tentar fugir muito de uma realidade que não deveria acontecer, né? O uso aí começa a virar um uso não muito saudável da tecnologia. Hoje você vê nos lugares mais estranhos aí o pessoal casando com robô, casando com não sei o quê, e tentando viver uma vida fora. A gente já teve esse, vocês também não vão se lembrar, mas lá para 2003, 2005 tinha um jogo chamado Second Life. Era como se fosse um The Sims, só que online, cara.
que era a mesma coisa, o pessoal vivia naquela segunda vida ali, aquele negócio assim, o pessoal não saía de casa, não fazia nada, porque tava tentando criar um bonequinho online que era mais legal do que a vida que ele vivia. E a gente conseguiu se livrar disso e parece que agora vai tentar voltar para isso, e isso me deixa um pouco preocupado. A gente vê hoje, eu sempre falo isso, a gente é a geração que mais usa tecnologia, mas é que menos sabe como funciona o negócio. Então, meu medo é que esse acesso tão rápido à tecnologia, não só da realidade virtual, mas tudo isso está acontecendo assim, e esse uso desenfreado vai gerar uma base de pessoas que não são nem usuários, são assim, é quase que uma simbiose. O cara ele já nasce já com o celular na mão e nunca parar para pensar do porquê, como que aquele negócio funciona, por que é importante, né? Então, a gente, especialmente nós, como um ambiente de ensino, o Senai tem a responsabilidade de formar pessoas que não são apenas usuários de tecnologia, mas que sejam criadores de novas tecnologias, que entendam o que está acontecendo, que tenham um pensamento crítico. E eu acho que esse uso desenfreado vai contra isso. Então é essa parte que eu me preocupo um pouco sobre o futuro. Porque entra naquela coisa, né? Tipo, eu já também fui um jovem que gostou muito de joguinhos. Eu acho que a maioria dos jovens desse tipo já ficou, tipo, horas e horas na frente do computador de algum jogo que gosta. Ah, sim. Cara, imagina quando você tem uma coisa assim que é tão fácil acesso, que, tipo, é mais legal que a vida real, teoricamente. O cara não vai querer sair, né? Tipo, muita gente não vai querer sair, vai virar tipo uma Matrix. Tipo, Sim. O cara vai querer viver plugado em um mundo que ele é Deus praticamente, porque ele pode criar. Se você começar a integrar várias tecnologias, né? Tipo, começar a colocar uma AI para criar o seu mundo, junto com realidade virtual, começa a ficar uma coisa que dá um pouquinho de medo também. Hoje a gente tem uma realidade assim que esse pessoal assim, poxa, realmente, como você falou, às vezes a minha vida não é tão da hora, eu posso criar um outro negócio onde eu mando em tudo, onde é outra vida, eu posso ter o que eu sempre quis. Mas, eu não sei. Aí a gente entra num papo mais filosófico, mas eu acho que a gente querer fugir da vida como ela é, seja através de joguinhos, seja através de outras coisas, perde um pouco do propósito da vida. Sim. Todo mundo tem problema, a vida é a vida para todo mundo, e eu entendo o apelo de querer um negócio diferente, mas ao mesmo tempo eu não consigo também me, assim, compactuar com isso, sabe? Eu sou meio contra esse uso assim, tão, assim, meio que é virtual mesmo, porque uma coisa interessante é que o termo virtual não é algo novo. A gente já tem registro já do uso da palavra virtual desde 1400 alguma coisinha. Só que o virtual era para outra coisa. Inclusive esses dias eu usei numa aula esse termo, o termo virtual da forma antiga, o pessoal ficou assim meio não conseguiu entender. Mas era assim, é algo que tem a mesma essência, mas não é aquilo. Então isso é algo virtual. Não necessariamente algo eletrônico, digital, Sim, né? sim. Mas é algo que tem a mesma essência, mas não é aquilo. E com o tempo, né, nos anos 50, a gente começou a chamar virtual coisas que são geradas por software. Mas daqui a pouco a gente vai estar voltando para isso, onde assim o virtual vai ser a nova vida, que tem a mesma essência da nossa vida, mas não é a vida. E aí eu acho que quando a gente voltar para esse uso tão literal da palavra virtual, a gente vai estar meio que perdido. Onde as pessoas vão estar buscando um sentido onde não tem sentido, sabe? E isso me deixa meio preocupado um pouco. Sim, eu acho que vai por essa linha também, porque a vida só é interessante porque tem dificuldades. Sim, com certeza. Se a gente vivesse num mundo perfeito, a gente ia ver que não é tão perfeito assim, né? Tipo, as dificuldades, elas dão sabor à vida, querendo ou não. Sim, com certeza. Com certeza. E será que, puxando para um outro lado, normalmente realidade virtual, inteligência artificial, esses assuntos eles causam um certo receio na gente, porque afinal evolui muito rápido, a gente não sabe muito bem aonde que isso vai chegar. Mas será que de certa forma não apresenta o mesmo risco, por exemplo, de quando eu estava saindo os primeiros jogos, onde, por exemplo, os mais antigos diziam que o jogo vai tornar as pessoas violentas ou coisas assim? Porque eu sei que a tecnologia, aparentemente, ainda até hoje, ela tem acompanhado certos julgamentos que não necessariamente são verdades.
Eu acho que esses medos, eles são bons para dar uma segurada na gente, né? Para não só sair exacerbando tudo que a gente pode usar de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, será que esse medo não pode limitar a gente? Cara, eu acho que não. Eu acho que é um medo saudável isso. Na verdade, não é um medo. Eu acho que são preocupações saudáveis. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia no geral, eu acho que a única preocupação que a gente está tendo, que eu acho que é exacerbado, que é muito a mais, é quando a gente fala de inteligência artificial. Esse negócio que a inteligência artificial vai destruir o mundo e vai todo mundo morrer e vai roubar o trabalho de todo mundo e tal. Nesse aspecto, eu acho que realmente a gente está tendo mais... Oh, muito obrigado. Nós estamos tendo mais preocupação do que deveria. Assim como antigamente a gente falava que o videogame vai deixar vocês ficar colado na TV, vai ficar cego, e vai todo mundo ficar violento, ninguém vai querer sair de casa. Realmente, era tudo uma loucura, assim. Eu acho que a gente tem o mesmo com a inteligência artificial hoje. Mas quando a gente fala do nosso tópico de hoje, que é a realidade virtual em si, eu acho que não é tão assim fora do prospecto essa ideia de que, tipo assim, puta, vai ficar um pouco perigoso e talvez, assim, a galera vai começar a abrir mão das coisas. Não vai ter gente saindo de casa mais, porque a gente viu que isso foi uma tendência durante a pandemia. Durante a pandemia, quando o pessoal teve que fazer um afastamento social, muita gente começou a recorrer a óculos de realidade virtual para poder voltar a ter contato com as pessoas que estavam longe e tudo mais. E acabou que se provou que deu certo isso. Que você consegue, assim, meio que manter quase que um relacionamento entre duas pessoas, né? Uma amizade, mesmo estando longe pra caramba. Então, poxa, vai facilitar muito essa exclusão social, essa auto-exclusão social, né? Então, não gosto de sair, gosto de ficar em casa, sou uma pessoa mais reclusa, tenho até mesmo agrofobia, alguma coisa assim, eu não vou sair de casa, então eu vou ficar aqui no meu computador. E isso talvez seja, assim, não perigoso, mas mais do que eu enxergo como saudável. Eu não sou nenhum especialista em saúde, nada. Isso seria a minha visão sobre o aspecto. Mas eu acho que, como toda evolução, a gente tem sim que ter um pé atrás. Embora a gente tenha que abraçar toda evolução, claro. Especialmente quando ela já é fundada. A realidade aumentada ou a realidade virtual não são coisas novas, né? A gente já tem aí o uso dela mesmo desde os anos 80, cara. Para uso empresarial, industrial. Então, não é algo novo. A gente já sabe que funciona e tudo mais. É quando ela toma um novo patamar, um novo aspecto, que a gente tem que ter, sim, não um pé atrás, mas um pé no chão. Para não deixar as coisas saírem de controle tão rápido, né? Controlar o acesso a essas coisas. Por exemplo, hoje a gente... Criança, assim, de 3, 4 anos, já tem celular, né? Então, não é o tipo de tecnologia que uma criança deveria ter. Muito menos acesso, por exemplo, a um óculos de realidade virtual, alguma coisa assim. Como que a gente vai fornecer uma outra realidade para uma pessoa que ainda está formando as próprias opiniões sobre a nossa realidade aqui? Sim. Então tem que ter uma certa cautela. Não pelo perigo assim eminente, nossa, vai todo mundo morrer. Não, mas pela formação das pessoas mesmo. Não tem como a gente introduzir uma segunda realidade às pessoas que nem mesmo compreenderam a realidade que elas vivem hoje. Né? E muita gente, eu não estou falando só de criança, tem gente de 20 anos que não entendeu ainda a realidade que elas vivem hoje. Então a gente precisa sim ter esse certo cuidado. Mas eu entendo o seu ponto. Isso é tão verdade, no caso, num exemplo simples, da pessoa que vai usar a realidade virtual pela primeira vez, um óculos, uma coisa assim, e acaba pegando um jogo, muitas vezes, tipo um simulador de voo. Que pode ser que a pessoa queira ser radical e faça muitos movimentos, né? Tem o famoso motion sickness, que a pessoa fica meio zonza, meio nauseada. Então, tipo, tudo é um costume, tudo é uma habituação, né? Eu acho que de pouquinho em pouquinho, inserindo com doses certas, eu acho que vai dar certo sim. Tem até, se eu não me engano, tem um instituto que cuida de éticas para inteligência artificial. Tipo, pra inteligência artificial ser uma coisa ética, sabe? Para não fugir do controle. Eu não sei agora se existe pra realidade virtual e coisa assim. Mas é um tema... Esse tema da saúde que... Sim, é importante, né? A gente não pode deixar as coisas saírem do controle. Como você disse, no caso da inteligência artificial, a gente tem que ter, sim, uma discussão ética muito grande. No caso da realidade virtual, a gente não tem nada assim do ponto de vista ético, mas existe um certo padrão internacional dos requisitos que elas devem cumprir na questão de hardware para poder promover uma experiência que seja adequada e que não cause mais dano do que deveria. Então, por exemplo,
Hoje, se você for fazer um óculos, né, um headset de realidade virtual, você tem que atingir algumas coisas, entre elas, por exemplo, a velocidade de refresh da tela tem que ser de 95 Hz, não pode ser uma tela de 60 convencional. Porque abaixo disso você começa a sentir muita náusea, porque as coisas não ficam sincronizadas com o seu movimento, você começa a ter muito lag, né, muito atraso entre o que você fez na vida real aqui e o que apareceu na telinha aqui. E aí isso causa náusea, causa desconforto, dor de cabeça, enxaqueca. Tem gente que acaba sofrendo com alguns ataques de epilepsia. Então, tem que ter esse cuidado, né, do ponto de vista de como apresentar isso para os usuários, porque você está mexendo com todos os sentidos. Né? Você está mexendo com diretamente todos eles, com visão e com audição, e muitos deles com a parte do tato. A gente tem hoje, o que existiu por muito tempo, foram alguns controles utilizando a mão. Então, sim, hoje joystick. Tem o joystick lá, que é horrível de trabalhar, mas isso desde ali dos anos 90 já tinha luva já para você trabalhar, sim, onde ela pega o seu dedinho e não sei o quê. Só que isso só te dá um input para a máquina, mas não te dá feedback. Sim. Então, o que a gente tem feito nos últimos anos, e tem sido muito interessante, é trabalhar com o feedback háptico, que o pessoal fala, que são formas de traduzir o mundo virtual pra gente. Porque quando a gente dá assim, existem coisas na nossa vida que a gente entende situações através de como as coisas se comportam. Por exemplo, durante o começo da nossa automação, foi na aeronáutica, quando a gente começou a ter jatos que eram cada vez mais potentes, mais difíceis de guiar, o manche não era conectado direto mais. Então a gente teve que colocar motor para fazer isso, servomotor. Só que toda a comunicação com servomotores são unidirecionais. Você mexe aqui e ele mexe o flap. Só que se alguma coisa mexe o flap, não mexe o manche. Então, nas aeronaves antigas, quando você estava muito baixo, velocidade muito baixa, você estava entrando numa zona meio perigosa, você sentia o manche vibrar por conta da vibração do vento. Mas quando agora é motor que atua isso, você não tem mais. Então você perdeu uma das formas de detectar uma situação perigosa. Que você não sabe sobre o vento, você não consegue inferir nada sobre o vento, mas você consegue inferir que alguma coisa está estranha aqui. Então a gente teve que desenvolver uma tecnologia que entendesse pelos sensores da máquina e desse a resposta para parecer que era alguma coisa que estava acontecendo. E a gente aplica isso desde então em um monte de coisa. Por exemplo, nos joguinhos de videogame, quando você tem o controle que vibra lá. Né? Talvez, não sei se você chegou a jogar videogames mais antigos, mas a gente foi ter vibração em controle só no Nintendo 64, certo? Lá em 1994, 96. Antes disso, não tinha vibração em controle. Então, o que acontecia na tela, você não tinha nenhum resultado aqui. Então, os joguinhos sempre pareceram meio que distantes. A gente começou a ter mais interatividade com a vibração. A vibração é uma das formas de traduzir algo do mundo virtual para o mundo real. Então, eu tomo um soco, o carro bate, não sei o que, você sente a pancada aqui. E a gente foi incluindo isso em diversas coisas. Começou na indústria também, e a gente hoje tem isso. Então, hoje, com realidade virtual, por exemplo, eles têm luvas que possuem servomotores que, por exemplo, se eu agarro uma garrafinha lá no mundo virtual, esses motores eles forçam a minha mão a fechar no mesmo diâmetro da garrafa. Então, parece mesmo que eu estou segurando alguma coisa. Eu não consigo fechar mais do que isso porque eu não consigo apertar mais o objeto. Então, isso promove uma interação muito maior. E isso faz com que você tenha um contato mais saudável com o negócio. Porque você tem uma resposta direta do que está acontecendo em relação na vida no virtual com o real. Esse tipo de coisa, esse tipo de evolução que a gente vai tendo, vai promovendo uma interação mais sadia, uma interação mais realista e tudo mais. Ao mesmo tempo que é muito bom, porque promove um negócio muito mais legal do que era, também pode ser um pouco ruim, porque promove um negócio muito melhor do que era. Começa a ficar cada vez mais próximo da realidade de verdade. Né? Então, poxa, quem sabe daqui a pouco o pessoal começa a substituir um abraço, substituir um beijo, algo assim. Então, o contato humano começa talvez ficar superficial, começa a virar um negócio supérfluo para quem já está buscando por isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado.
é muito interessante, nossa, é da hora pra caramba. Especialmente porque hoje muitos dos avanços não estão mais centralizados assim, em grandes indústrias, né? Hoje, um dos melhores sistemas de feedback háptico para mão em VR é um negócio open source, que é comunitário e que você mesmo pode montar em casa por $60, sabe? Então é muito legal esse tipo de coisa. Mas é interessante que a gente tenha esse passo a passo. Como você disse, tem que começar aos poucos, introduzir as pessoas, apresentar o conceito. Eu acho muito legal que você possa ir hoje no shopping e tal e ver eu vou alugar lá, vou jogar um joguinho de corrida com óculos. É muito da hora isso. Você tem acesso a isso. Só que também não acho que todo mundo deveria poder chegar lá e pagar e usar. Tem que ter um certo tipo de treinamento antes. Não treinamento, como usar, mas assim, uma introdução ao negócio. Uma explicação de como funciona, dos perigos. É muito comum você ver na internet aqueles vídeos, pessoal, vai fazer não sei o quê, vai jogar tênis, aí bate assim, quebra a televisão e não sei o quê, porque não tem noção do espaço, não tem noção do que está acontecendo, não entende que o movimento, se for um óculos, né, assim, residencial, de uso pessoal, o movimento é no joystick, você não sai andando pelo lugar, ele vai te acompanhando, aí você sai andando e bate de cabeça nos lugares. Então tem uma aclimação do pessoal que vai usar para poder introduzir eles tecnologia, eles entenderem como funciona e implementarem isso no seu dia a dia, né? É importante ter esse passo a passo. Pelo que eu observo, então, a gente, de forma mais atual, passa na realidade virtual algumas questões mais fisiológicas do que éticas. Porque, como você disse, tem uma regra na parte de atualizações de frames, de que é 95 mínimo para óculos de realidade virtual. Então, eu imagino que passando totalmente dessa parte fisiológica, quando a gente não tem mais problemas relacionados a isso, e até um certo desenvolvimento em questão de tato, a partir daí a gente começa com questões mais éticas, que aí é a questão do abraço, como você disse. Você já teve contato com algum óculos de realidade virtual? Sim. Hoje, assim, dos que eu tive a oportunidade de ter contato, são todos os residenciais de usuário final, né? Como o Rift, o Vive. Eu queria muito poder usar o HoloLens da Microsoft, que já é mais industrial. Mas custa R$70 mil e nem todo mundo tem esse negócio. Só que é diferente, é muito diferente. Você tem que entender, e aí fica meio que... É aí que entra a educação sobre o assunto. Dependendo do que você está buscando, a realidade virtual pode ser até meio que broxante às vezes. Você fala assim, nossa, eu achei que ia ser mais legal. Porque às vezes é só uma mãozinha assim aparecendo e você vai lá, pega um quadradinho, pega uma arminha, não sei o quê. Eu, particularmente, eu sou muito mais fã da realidade aumentada do que a realidade virtual. A realidade virtual é a ideia de você substituir por completo a nossa realidade. É você estar imerso em outro plano. Só que hoje, com o que a gente tem, que a gente já conhece que é possível, a fidelidade gráfica das coisas que estão na realidade virtual é muito baixa. Certo? Hoje você pega um videogame, cara, nossa, o negócio parece que você vai jogar um jogo de corrida igual o carro de verdade. Parece, meu Deus, parece que eu tô na frente do carro. Aí você chega na realidade virtual e é tudo polígono, parece assim, de alguns anos atrás. Voltamos pro PS1. Então não é tão assim, nossa, que negócio diferente. Agora, quando você tem a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com uma realidade aumentada, quando você tem o mundo real com elementos virtuais inseridos nele, o negócio é muito mais da hora, né? Tanto que popularmente fez muito mais sucesso. Assim, existem pouquíssimas pessoas que tiveram acesso hoje a um óculos de realidade virtual. Mas quase todo mundo já jogou Pokémon GO alguma vez. Exato. Certo? O Pokémon GO é o exemplo de realidade aumentada, assim, que deu super, super certo. Como que você pega algo da vida real e implementa elementos virtuais? Do ponto de vista da indústria, da formação de profissionais, isso ainda é mais espetacular ainda. Imagina só, por exemplo, você trabalhar numa máquina, vai fazer uma manutenção, alguma coisa, e você ter acesso ao manual dela aqui num displayzinho, num heads-up, ver em 3D as coisas, porque uma coisa é você ver o manual, a máquina desmontada, nem todo mundo tem aquela
facilidade em correlacionar o espaço 3D com um desenho aqui no papel. Mas se você conseguir enxergar o negócio, como que as peças se encaixam, eu acho que essa é uma possibilidade muito mais bacana do que realmente a realidade virtual. A realidade virtual, ela é muito interessante, assim, pelas possibilidades, pelo fato de você poder criar algo que não existe. Mas de incrementar algo que já existe, a realidade aumentada é muito interessante, né? As duas têm seu caminho, as duas têm a sua ideia. Eu lembro que a primeira vez que eu tive acesso à realidade aumentada, cara, foi em 2003. Tinha um celular, cara, que tinha joguinhos de realidade aumentada, olha só, em 2003. O Nokia N95 saiu ali em 2004, 2005. Em 2003 tinha o antecessor dele, que era o 93. A Nokia tinha um sistema operacional muito louco na época, chamava Symbian, que era bizarro, assim, era outro mundo, muito antes do iPhone, muito antes do Android, era um negócio muito louco. E ele vinha com um joguinho instalado que você utilizava a câmera do celular e aí você imprimia umas como se fossem uns QR Code, parecia até um QR Code na época, porque hoje não existia ainda. Você colocava em cima da mesa, assim, e você ia passando a câmera, ele fazia como se fosse um jogo de tabuleiro na mesa, assim. Você utilizava a câmera do celular para jogar o que não existia aqui. Era muito legal. Isso era quando? 2003? 2003, cara. Era um negócio bizarro. Como é que isso não é dito nesses assuntos, cara? Eu não achei nada relacionado a isso. Eu também não. Isso, eu não lembro o nome do joguinho agora, cara. Mas se você entrar na internet e procurar por realidade aumentada, N95, Nokia N95, você vai encontrar. Eram 2 joguinhos. Tinha um, inclusive, que era um de você jogar disco, assim, ó. Você colocava a mão na frente da câmera e aparecia, tipo, um prato na sua mão e você ficava jogando, assim, tentando acertar os alvos. Era muito legal. E era um negócio que, de novo, faz um tempasso isso e a gente foi evoluindo. Não era a melhor experiência do mundo. Travava pra caramba, era lento, mas, assim, poxa, era um negócio que, pra 2003, era animal. 2003 e também era uma tecnologia que tinha na mão do usuário comum, né? Sim, isso era uma coisa que, assim, era caro, o celular caro da época, era que a gente tem um iPhone hoje, mas mesmo assim, qualquer um não, mas todo mundo que quisesse a oportunidade podia ir lá na loja comprar o celular e tinha. Na verdade, se a gente for parar pra ver, assim, na mão do usuário mesmo, a gente começou a ter as coisas muito cedo. Em 95, a gente já tinha o Virtual Boy, que era um óculos de realidade virtual da Nintendo, cara. Que deu mega errado, porque custava uma fortuna, tinha 4 jogos só, era tudo vermelho com preto, era monocromático. Só que, poxa, era o mesmo princípio que a gente tem hoje. Era um óculos gigante, só que ele é tão pesado que tinha um negócio pra você apoiar no peito, assim, e 2 controlinhos, assim. Você ficava jogando e tinha joguinho de tênis e não sei o que, do Mario. E era exatamente no princípio que a gente tem hoje.